Boa noite. Hoje você vai deslizar suavemente para um tempo em que o mundo era escuro, gelado e cheio de coisas que gostariam de te mastigar. Só que por alguma razão você está tranquilo, porque bem diante de você há fogo. Não uma fogueira, comum de acampamento moderno, com isqueiro, carvão e espetinho de queijo. Mas um fogo ancestral, um fogo que foi arrancado dos céus, talvez por um raio atrevido, ou descoberto por acidente, quando duas pedras resolveram se apaixonar com faíscas. Você se agacha perto dele, sente o calor subir pelas pernas, o cheiro de lenha molhada misturado com o da fumaça. E, naquele momento, o mundo parece um pouco menos perigoso. O fogo vira um círculo de conforto, a primeira sala de estar da humanidade. Historiadores ainda discutem se o fogo foi descoberto por várias tribos ao mesmo tempo, ou se um povo aprendeu e os outros só copiaram. Alguns dizem que ele foi domado com método, outros acham que foi sorte pura. De qualquer forma, você está aqui agora, ouvindo o crepitar suave da lenha, como quem escuta um segredo antigo. Você observa uma mulher soprando cuidadosamente sobre uma brasa fraca, tentando reacender a chama. Os olhos semicerrados, os movimentos leves, como se estivesse encantando um espírito tímido. Ao lado, um homem joga folhas sobre o fogo, não para queimar, mas para perfumar o ar. Eles não estão cozinhando, estão se conectando, porque o fogo virou mais que uma ferramenta. Ele é conversa, é ritual, é companhia, é história contada antes da existência do papel. A primeira forma de teatro, com o vento como diretor e a chama como personagem principal. Você percebe também que, nesse tempo, ninguém carrega fogo. Isso ainda não foi inventado. Ele é visitado como um templo. Você se curva respeitosamente, como quem saúda algo sagrado. Uma memória lhe vem. Aquela noite em que o vento quase apagou toda a fogueira da aldeia. Restou apenas uma centelha, encolhida entre duas pedras. E alguém, talvez você, se ajoelhou, soprou com cuidado e trouxe a chama de volta. Aquela centelha virou lenda. Passaram a chamá-la de o coração da pedra, e com isso, o fogo ganhou seu primeiro guardião. Sim, porque sempre há alguém que decide controlar o que todos precisam. Logo surge o guardião do fogo, alguém que decide quem pode acendê-lo, quando e por qual preço. Às vezes ele cobra comida, outras vezes, histórias. E em ocasiões mais bizarras, dentes. Porque dentes, por alguma razão, viraram moeda. Você se afasta um pouco. Deita-se sobre a grama. Observa as faíscas dançando no ar, como pequenas estrelas que se cansam rápido. Pensa que talvez os primeiros desejos não tenham sido feitos para estrelas de verdade, mas para essas brasas. Tomara que chova amanhã. Tomara que a caça seja farta. Tomara que minha sogra perca a voz por um dia. E assim com o fogo nasce também a ideia de esperança. Ele não serviu só para aquecer. Ele ensinou a desejar, a esperar, a acreditar que algo oculto pode ser despertado com paciência e cuidado, como a brasa sob a cinza. Os estudiosos de hoje debatem. O mais importante foi acender o fogo, ou esperar por ele, porque, vamos admitir, esfregar gravetos até sair faísca não é tarefa fácil. É quase uma forma de meditação. Uma prática que queima os dedos, mas acalma a alma. Você fecha os olhos. A fumaça sobe, fina como um fio, de pensamento. A última lenha estala como se dissesse boa noite. E você entende. O fogo não mudou o mundo porque queima. Ele mudou o mundo porque aproxima. Você acorda devagar, como se os próprios ossos tivessem sido moldados pelo calor da fogueira anterior. Ainda está escuro, mas há um brilho difuso no céu, indicando que o dia vai começar. Quer você queira ou não, hoje, alguém na aldeia está animado. Você ouve barulhos vindos de uma área mais afastada. Tocos de madeira sendo martelados, cordas sendo puxadas,
Alguém praguejando em voz baixa porque bateu o dedo. E então você se lembra. É dia de erguer um moinho de água. Sim, água. Aquele líquido aparentemente manso que também pode arrastar vilas inteiras se resolver exagerar na visita. Mas agora, ela é aliada. O moinho é uma daquelas invenções que, à primeira vista, parece ter sido criada só por capricho. Afinal, por que não continuar moendo grãos no braço como todo mundo? Mas aí você vê a roda girando sozinha, movida pela correnteza, como se tivesse vontade própria. E você entende, o ser humano descobriu a preguiça produtiva. Por que fazer com esforço o que a natureza pode fazer por você? Você se aproxima. A estrutura é feita de madeira escurecida pela umidade. Há musgo em alguns cantos e um barulho constante de água batendo nas pás. É hipnótico. E, curiosamente, ninguém está com pressa. Construir algo assim leva dias, às vezes semanas. Mas o tempo parece menos importante quando o objetivo é parar de fazer força. Você vê um jovem tentando entender os mecanismos. Seus dedos tocam as engrenagens como quem está mexendo em algo sagrado. Ao lado, uma senhora o repreende. Não se toca no que ainda não está pronto, diz ela. Como se o moinho fosse um pão crescendo no forno, que murcha se abrir antes da hora. Historiadores ainda discutem onde e quando surgiu o primeiro moinho de água. Alguns dizem que foi na China, outros juram pela Grécia. Mas todos concordam numa coisa. Onde há água e cansaço, há alguém tentando fazer a água trabalhar no lugar do braço. O som do moinho começa a se misturar com outros ruídos. O riso de crianças, o bater de panelas e o som sutil do grão sendo triturado. É como uma pequena sinfonia do cotidiano. Uma música de fundo que anuncia: estamos sobrevivendo, e com estilo. Você se lembra de uma história antiga, contada por um homem que tinha mais rugas do que dentes. Ele dizia que um espírito vivia dentro da roda do moinho, e que, se você escutasse com atenção, poderia ouvir sussurros vindo de dentro da água. Nunca ficou claro se era aviso ou fofoca. Mas desde então, sempre que passa perto de um moinho, você tenta ouvir. E hoje, sim, há algo. Talvez um sussurro, talvez só o vento. Ou talvez seja o som suave da vitória humana sobre a própria teimosia. Porque inventar o moinho foi, acima de tudo, aceitar a ajuda da natureza. E isso, para o ser humano, é um progresso enorme. Você vê um dos trabalhadores se afastar e beber água direto do riacho. Respira fundo e murmura: isso vai mudar tudo. Ele está certo, mas não sabe o quanto. Décadas depois, os moinhos não só moerão grãos, mas também puxarão martelos, serrarão madeira e até ajudarão a fabricar papel. Mas por enquanto, eles só giram, incansáveis, e o mundo gira, junto com eles um pouco mais leve. O cheiro de pão assando chega antes mesmo do som das pessoas. Você segue o aroma como se fosse um fio invisível puxando seus passos. Não há pressa. O sol ainda não está alto. O mundo ainda está se espreguiçando. Ao lado da padaria, se é que pode se chamar assim, já que é só uma casa com forno de barro, e uma mulher com braços mais fortes que os de qualquer guerreiro, está um menino brincando com um disco de cerâmica. Ele o joga no chão e observa enquanto o objeto gira, balança e por fim cai. Você reconhece aquilo. Não um brinquedo, mas um molde. Um pequeno disco de argila que lembra um item muito mais útil do que parece. A roda. A roda, sim. Aquele círculo, perfeito, que parece uma resposta tão óbvia, mas que demorou milênios para surgir. Você pensa nisso sempre que vê alguém tropeçando com cestos nos ombros. Por que não colocam rodinhas? Porque nem todos conhecem o privilégio de viver depois da ideia. Historiadores ainda discutem se a roda surgiu como tecnologia de transporte ou se, antes disso, era apenas uma engenhoca de cerâmica para moldar vasos. Parece coisa pequena, mas, honestamente, você também já fez escolhas erradas pensando que estava só testando. A roda não foi inventada para rodar, no começo.
Você chega perto da mulher do forno e a vê girando um disco sobre uma base. As mãos dela se movem com delicadeza inesperada. O barro sobe, forma um vaso. A roda gira sem parar. Você sente que está assistindo a um truque de mágica que todos fingem ser comum. A mulher percebe seu olhar e apenas diz: "O segredo é não forçar." Você não sabe se ela fala da argila ou da vida. Mais tarde, você vê homens empurrando um carrinho, de madeira com rodas grossas levando sacos de farinha. O carrinho range, balança, mas segue em frente. Antes da roda, essa tarefa exigia mais gente e muito mais esforço. Agora, um homem pode mover o que antes precisava de 3. A revolução está no eixo. O menino do começo do dia volta a aparecer. Agora ele tenta construir uma miniatura de carroça. As rodas não se encaixam bem. Ele murmura algo que soa como um feitiço infantil e sopra sobre a madeira. Você lembra do costume de soprar sobre o papel. Talvez soprar seja sempre uma tentativa de fazer o mundo funcionar do nosso jeito. E você nota, a roda não mudou só o transporte. Ela ensinou o ser humano a repetir movimento, a insistir, a girar até que tudo se torne mais fácil. O mundo, depois dela, começou a girar diferente. E se a roda trouxe movimento, também trouxe descanso. Por estranho que pareça, girar é uma forma de parar. Parar de carregar nas costas. Parar de fazer com a mão. Parar de sofrer sozinho. Um senhor senta num banco ao seu lado e comenta que, quando era jovem, achava que rodas cresciam nas árvores, porque tudo que parecia mágico vinha da natureza. Você ri, mas em silêncio. Você olha à sua volta. Carrinhos de mão, roda de oleiro, roldanas de poço, carroças. Tudo gira, tudo se move, mas ninguém mais pensa muito nisso. A roda foi aceita e esquecida, como toda boa invenção que funciona bem demais. Naquela noite, você ouve o som de uma carroça passando pela estrada. O rangido ritmado das rodas parece uma canção distante, como uma cantiga de ninar que o mundo todo resolveu cantar junto, e você adormece com a sensação de que tudo, mesmo parado, pode girar suavemente em direção ao futuro. O som da água escorrendo por canais de pedra preenche o ar, como uma música suave composta pela própria terra. Você caminha por um campo cultivado com uma precisão quase geométrica. Cada planta tem seu espaço, sua sede saciada sem desperdício. O calor do sol é forte, mas a terra não resseca. Você percebe. Isso aqui não é apenas agricultura, é engenharia. Você se agacha ao lado de um dos sulcos e observa o brilho da água deslizando devagar. Um pequeno desvio com uma pedra muda todo o fluxo. É sutil, quase invisível, mas poderoso. Como tantas outras invenções que mudaram o mundo sem grandes aplausos, a irrigação. Você ouve um velho dizer que a chuva é bênção dos céus, mas a irrigação é teimosia dos homens. Ele não diz com desprezo. Na verdade, parece até orgulhoso. A cena à sua frente é quase coreografada. Homens e mulheres carregam cestos, verificam os canais, limpam detritos com vassouras de palha. Um garoto desvia a água com o pé, rindo, até ser repreendido pela avó. Cada gota conta, ela diz, e você acredita. Historiadores ainda discutem se a primeira irrigação organizada foi na Mesopotâmia, no Egito ou no Vale do Indo. Todos querem o crédito por ensinar a água a trabalhar, mas você sabe que a água nunca foi domesticada, apenas convencida a colaborar. E essa colaboração muda tudo. Sem irrigação, há fome. Com ela, há fartura, até mesmo nos desertos. A invenção que move a água também move a civilização. Você pensa, não foi só o trigo que cresceu. Cresceram cidades, deuses, calendários, tudo regado com o mesmo fio líquido. Você observa uma mulher enchendo uma ânfora com água desviada de um canal. Ela a equilibra na cabeça com uma elegância que você nunca terá. Atrás dela, um campo de flores floresce fora de estação. E você entende. Irrigar é dobrar o tempo. Mais adiante,
Um grupo testa uma ideia nova: usar bambus ocos para conduzir a água com mais precisão. Alguns acham que é maluquice. Outros já enxergam ali um futuro onde se pode regar à distância, como se a água andasse sozinha. Você se lembra de quando ficou muito tempo sem beber água, certo? Não? Pois é, o corpo esquece, mas a alma não. Os povos antigos lembravam. Por isso moldaram seus dias ao redor da água e criaram rituais para cada gota. Você passa por um pequeno altar com tigelas de cerâmica. Uma para os deuses, outra para os animais. E uma terceira, só para emergências. O sol começa a baixar. Os canais ganham reflexos dourados. Um menino deixa um barquinho de folha navegar por entre as plantações. Ele corre atrás, tropeçando, rindo. A água o ignora e segue seu rumo serena. A natureza, afinal, é generosa com quem aprende a escutá-la. Você senta na beirada de uma pedra lisa, sentindo o frescor subir pelas pernas. O mundo parece mais calmo perto da água, mais disposto a seguir em frente devagar. E você pensa, talvez a irrigação não seja só uma técnica. Talvez seja uma metáfora. Aprender a nutrir, a dosar, a fluir, cuidar com constância e colher sem pressa. A última luz do dia brilha sobre os campos irrigados. Eles respiram em silêncio, agradecendo por cada desvio que trouxe vida onde antes havia poeira. Você fecha os olhos e ouve ainda o som da água, sussurrando como se quisesse embalar seus sonhos. Você acorda com um cheiro de barro fresco e fumaça leve. Um novo dia começa. E com ele, uma nova invenção silenciosa espera por você. Quando se levanta e caminha pela vila, seus pés tocam um chão que, até pouco tempo atrás, era apenas terra batida. Agora, é algo mais firme, mais sólido. Um piso moldado por mãos humanas, seco ao sol, endurecido ao fogo. Você passa a mão pela parede de uma casa e sente a textura irregular, quase viva, dos tijolos de barro. A argila ainda guarda o calor da véspera, como se tivesse memórias do fogo que a transformou. E você entende. Hoje é o dia em que você vai aprender sobre a argila, não como um brinquedo de criança, mas como uma fundação de mundos inteiros. A cerâmica, copos, tigelas, potes, fornos, telhas, estatuetas. A lista parece interminável, mas não é a quantidade que impressiona. É o silêncio da revolução que ela trouxe. Antes dela, tudo era orgânico, perecível. Depois, a humanidade ganhou um novo verbo: conservar. Você observa um artesão. Ele gira uma roda de madeira. Com os pés, as mãos modelando um vaso com precisão quase hipnótica. A argila dança entre os dedos. Obedece. E então, num estalo, você percebe que está vendo o tempo sendo moldado. Um vaso guarda comida por meses. Um pote guarda água por dias. A cerâmica estende a vida. Historiadores ainda discutem se os primeiros fornos surgiram para assar pão ou para queimar cerâmica. Talvez as duas coisas tenham andado lado a lado. Talvez o pão e o pote nasceram do mesmo fogo. Um para nutrir o corpo, o outro para proteger o que nutre. Você entra em uma cabana escura onde centenas de cacos estão dispostos no chão como peças de um quebra-cabeça ancestral. Cada fragmento tem desenhos, marcas de unhas, talvez um símbolo de propriedade. Um homem aponta para um deles e diz: "Este aqui traz o nome de uma avó que viveu antes das guerras." Você não sabe se é verdade, mas acredita, fora da vila, há uma escavação. Jovens limpam delicadamente uma tumba. Encontram tigelas, cálices, uma urna com restos queimados. Não há ossos, só cinzas e argila. A morte ali parece ter sido envolvida em barro como num abraço eterno. Você se pergunta: por que confiamos tanto na argila? Por que enterramos nossos mortos com ela? Oferecemos nossos banquetes nela? Escrevemos até leis sobre ela? Talvez porque a argila seja o primeiro espelho da vontade humana. Frágil, sim, mas capaz de durar milênios se for bem cuidada. Você volta à vila. Um menino te entrega uma pequena estatueta.
É um cachorro gorducho com olhos desiguais. Não. Serve para nada. Não carrega água, não armazena grãos. Mas o menino sorri orgulhoso. E você entende. A cerâmica também nos ensinou o luxo de criar sem função. Ao longe, o forno é aceso. A chama sobe lenta, quase preguiçosa. Os potes esperam como discípulos calados. Em poucas horas estarão prontos para viver centenas de anos. Ou quebrar no primeiro tropeço. Você se senta à sombra, um copo de barro entre as mãos. A bebida está fresca. Não porque seja mágica, mas porque alguém, muito tempo atrás, descobriu que a cerâmica respira. E você sorri. Porque o mundo às vezes é transformado por invenções que não gritam, não marcham, não explodem. Só secam ao sol. Só giram nas mãos de alguém, como uma canção feita de barro. Você acorda com o som ritmado de batidas em pedra. Não é alarme, não é tambor, não é ameaça. É construção. Não como as que você conhece, feitas com aço e cimento, mas com algo muito mais antigo, mais paciente. Você segue o som curioso e encontra dois homens agachados ao lado de uma laje de pedra. Estão esculpindo um buraco que vai mudar tudo. Você está prestes a entender o poder da roda. Não da roda que anda, mas da roda que gira no lugar. A roda usada para levantar água, para moer grãos, para mover o mundo sem sair do lugar. Antes dela, tudo era braço, força, dor nos ombros, músculos gastos. Mas com a roda, vem o ritmo, a repetição, a mágica dos círculos. Você se aproxima de uma estrutura de madeira e vê uma criança girar algo parecido com uma manivela. Um fio de água sobe, balde por balde. Um poço que alimenta uma casa inteira com um simples movimento de pulso. E você percebe, esse é um mundo onde o tempo é circular e a tecnologia também. A roda não é uma explosão, é um sussurro. Historiadores ainda discutem se a roda de transporte veio antes da roda de oleiro. Mas o que importa agora é o que ela trouxe: alívio. Ela economiza energia, reduz erros, dá mais tempo para as pessoas dormirem, dançarem ou inventarem outra roda. Você vê uma mulher girar uma pedra enorme presa a uma barra de madeira. Sob a pedra, grãos se transformam em farinha. O som é suave, quase um ronronar. A mulher canta enquanto gira. A farinha cai num cesto de vime. E com ela, um pedaço de futuro. Mais adiante, um velho mostra a você um sistema de rodas ligadas por cordas. Elas erguem um cesto de frutas até uma janela alta. Minha esposa tem medo de descer escadas, ele explica. Você sorri. A roda, usada por amor. Em outra parte da vila, dois rapazes giram uma roda de fiar. O fio vai sendo enrolado lentamente, num trabalho que exige paciência, não força. Um deles está com sono. O outro segura uma flor nos dentes, talvez para disfarçar o tédio. Mas ali, bem ali, está o princípio das máquinas. Você começa a ver rodas em todo lugar. No tear, no poço, na prensa. Até num brinquedo de madeira. Com olhos pintados. É como se o mundo tivesse descoberto a vantagem de girar em vez de empurrar. Mas nem tudo é perfeito. Uma roda se solta de um moinho mal construído. Ela desce a colina como um animal louco, atravessando a feira e derrubando uma barraca de legumes. Ninguém se fere, todos riem. Mas alguém comenta: tecnologia demais, caos demais. Uma frase que você imagina vai continuar verdadeira por séculos. De volta ao centro da vila, um jovem inventor te mostra um projeto. Um carro de brinquedo com rodas de cerâmica. Vai funcionar melhor que madeira, ele diz. Você não tem coragem de discordar. Ele parece tão entusiasmado. Você observa o céu. Nuvens giram devagar. Um pássaro faz um círculo antes de pousar. Até o universo parece conspirar em favor da roda. Talvez por isso ela tenha durado tanto. Porque imita o que já existe. Você se senta perto do moinho e ouve o rangido constante. É irritante, mas também hipnótico. Como o tic-tac de um relógio antigo.
Um lembrete de que a história não avança em linha reta. Ela gira, ela retorna, ela mói. E você pensa, nem toda invenção precisa ser brilhante ou nova. Algumas só precisam repetir o que o mundo já fazia, com um pouco. Mais de elegância. Você está deitado sob um toldo de palha quando escuta um som distinto. Uma sucessão de estalos, acompanhados por uma voz grave murmurando números. Alguém está contando, mas sem papel, sem lápis, sem ábaco. Você se levanta e segue. O som, guiado pela cadência quase musical. O homem está cercado por placas de madeira com pequenos entalhes. Ele move as mãos com precisão, como se tocasse um instrumento invisível. E então você percebe. Ele está calculando com os dedos. Mas não apenas os próprios. É o início da contabilidade, não como ciência, mas como sobrevivência. As pessoas precisam registrar trocas, dívidas, colheitas, aniversários. E onde não há tinta, há memória. Onde não há memória, há marcas. Você caminha por um mercado e nota que cada barraca tem pequenos símbolos riscados nas vigas de apoio. Um traço, 2 traços, um círculo. Cada um representa algo. 3 ovos, uma visita, um pagamento pendente. Os símbolos não formam frases, mas comunicam, e você entende, porque eles nasceram da necessidade, não do luxo. Na loja de grãos, uma senhora te mostra uma tábua de barro com marcas que parecem arranhões. Cada linha é uma medida vendida, ela diz orgulhosa. Não é bonito, mas funciona. Você concorda. É funcional. É poesia contida. Historiadores ainda discutem se foi a agricultura ou o comércio que forçou a invenção dos números. Mas o que você vê é claro. Com eles, o caos vira ordem. Uma aldeia vira sistema. Um estoque vira estratégia. Você encontra um menino com um cordão cheio de contas coloridas. Cada cor tem um valor. Meu pai usa para não se perder nas contas. Da loja, ele diz. Você segura o cordão, pesa pouco, vale muito. Na oficina de um escriba você vê uma tabuinha de cera. Nela, há sulcos que foram apagados e reescritos. Como se as ideias pudessem se corrigir sem vergonha. O escriba te mostra a espátula usada para alisar a superfície. Aqui, ele sussurra. A matemática se reinventa a cada dia. Uma senhora está sentada sob uma amoreira. Ela organiza pequenos seixos sobre um pano quadriculado. É para saber se tem o suficiente para comprar farinha amanhã, ela diz. Você se oferece para ajudar. Em poucos minutos está rearranjando pedras com ela, rindo dos erros, celebrando os acertos. E então percebe, contar também é humano. É um gesto de confiança. É querer saber onde se está. Mais adiante, há uma roda de crianças brincando, com um jogo de contagem. Elas pulam e cantam números em voz alta. Algumas erram, outras corrigem. Mas todas se divertem. A contabilidade, por mais formal que seja, nasceu da brincadeira também, do ritmo, da repetição. Você passa por um velho templo. Em suas paredes, inscrições mostram dízimos pagos, doações feitas, colheitas registradas. Não são preces, são recibos, mas de algum modo contém fé. E ali, no final da rua, um velho tenta ensinar sua neta a fazer contas com varetas. Ela se confunde. Ele ri. Se errar é parte do processo, ele diz. Então estamos no caminho certo. Você se afasta, tocado. De noite, você caminha de volta e nota as marcas feitas ao longo do dia. Cestos com fios amarrados indicando quantidade. Um pedaço de casca com entalhes recentes. Tudo fala, tudo conta, tudo registra. E você pensa, os números não nasceram para assustar, mas para lembrar. Do que foi dado, do que foi prometido, do que pode ainda vir. Eles são as palavras dos que não tinham como escrever, mas ainda assim queriam ser lembrados. Você acorda com o cheiro de fumaça suave e doce. Ao abrir os olhos, vê uma nuvem fina serpenteando pelo teto de barro da casa onde dormiu. Alguém está queimando ervas. Não por magia ou superstição, ou talvez por isso também, mas
para espantar insetos, perfumar o ambiente e preservar alimentos. É nessa névoa aromática que começa sua viagem pelos sistemas antigos de preservação. Você caminha até o quintal e encontra potes de barro, enterrados até a metade no solo. Estão tampados com folhas e cobertos por pedras. Um homem aponta para eles e diz: alho, peixe, feijão, tudo aqui dentro. Vai durar até o outono. Conservação. Essa é a palavra do dia. Antes do gelo artificial, da refrigeração ou dos pacotes a vácuo, as pessoas tinham que ser engenhosas. Secar, defumar, fermentar, salgar. Era necessário pensar no futuro todos os dias. Você entra numa cozinha com um teto negro de tanta fumaça acumulada. Lá em cima, pendurados em cordas grossas, pedaços de carne seca balançam levemente. Uma mulher mexe em brasas e comenta sem olhar para você. Se não cuidar da comida, a comida some. E quem some depois somos nós. Lá fora, crianças correm entre painéis onde estão dispostas frutas ao sol. Figos, tâmaras, uvas. Elas vão virando lentamente, com paciência. O sol cozinha por fora. O tempo cozinha por dentro. Diz um velho sentado ao lado. Ele segura um pequeno caderno de couro com anotações de quantos dias cada fruta leva para secar. Nada científico, mas profundamente preciso. Você visita um galpão escuro, quase silencioso. Lá, grandes tonéis abrigam repolhos, pepinos e outros vegetais mergulhados em salmoura. O cheiro é forte, mas não desagradável. Fermenta até ficar bravo, diz um senhor que parece parte da mobília. Ele sorri. Mas bravo de sabor, não de temperamento. Historiadores ainda discutem se a fermentação começou como acidente ou como ritual, mas uma coisa é certa. Ela foi descoberta muitas vezes em muitos lugares, e todas essas vezes salvaram vidas. Você presencia uma cerimônia. Uma mulher abre um pote cerâmico selado com cera. Dentro, um líquido âmbar. Todos os presentes se aproximam com reverência. É mel fermentado. Um pequeno gole é oferecido. Você aceita. É doce, mas com uma acidez que lembra que o tempo passou ali dentro. E fez sua mágica. Em uma aldeia próxima, alguém te mostra algo ainda mais curioso. Camadas de peixe intercaladas com arroz cozido, prensadas num jarro. Não, é para hoje, dizem. É para daqui a 1 ano. A ideia de comer algo tão antigo te arrepia. Mas eles garantem que o sabor é divino. O som de marteladas atrai sua atenção. Um grupo de homens está preparando sal para uso. Eles quebram blocos extraídos de uma mina próxima, moem com pedras e armazenam em sacos de couro. O sal é tesouro. O sal é escudo. Ele afasta o apodrecimento como um guerreiro silencioso. Você encontra um menino que carrega um cinto com pequenas bolsas penduradas. Em cada uma, um tipo de grão torrado. Se cair no rio, ele diz, alguns ainda germinam, mas se assar, antes ficam só esperando a fome chegar. Ele te dá um punhado. É crocante e faz sentido. Ao cair da tarde, você entra numa caverna fresca e úmida. Lá dentro, queijos envoltos em folhas descansam em prateleiras de pedra. Um senhor acende uma lamparina e murmura. Aqui tudo se transforma, até o silêncio. Você não sabe se ele fala do queijo ou da vida, e então, sentado numa pedra, você pensa. Conservar é mais do que guardar. É confiar no tempo. É uma conversa entre o presente e o futuro. É deixar algo esperando por alguém que talvez nunca venha, mas que, se vier, encontrará alimento. Antes de partir, você se despede da mulher que cuidava das carnes no teto. Ela te oferece um pedaço embrulhado em tecido rústico. Para quando a estrada for longa, diz. Você agradece. Sabe que será. E com o sol se pondo, você sente que aprendeu algo precioso. O mundo é antigo, mas sempre soube sobreviver. Você acorda com um som metálico ritmado. Clink, clank, clink. Alguém está batendo metal contra pedra, mas com um tipo de cuidado que beira a cerimônia. Ao sair da cabana de madeira onde dormiu, encontra um pequeno grupo ao redor de uma bigorna.
Um homem velho, musculoso e silencioso, segura um pedaço de ferro incandescente com tenazes. Ele molda algo. Não uma espada, como você esperava, mas uma lâmina curva de arado. Essa é a sua introdução à engenharia da Terra. Hoje, você vai descobrir que o que fez civilizações florescerem não foram castelos, mas ferramentas. Lâminas, rodas, eixos, canais, colheres, instrumentos simples, porém essenciais, que transformaram o caos do solo em comida e a comida em tempo livre, tempo para pensar, sonhar, escrever, fazer perguntas. Você observa um campo ser arado com uma engenhoca de madeira e bronze. O boi é lento, o solo resiste, mas a lâmina vence. Atrás dela, a terra se dobra como um lençol velho sendo virado. Um homem sopra os cabelos da testa e diz: agora o grão pode respirar. Você anota mentalmente: arado, ferramenta, que ensinou o solo a cooperar. Mais adiante você encontra um moinho de água, não imenso, como os que apareceriam na Idade Média, mas pequeno, engenhoso. A roda gira com a correnteza e por dentro da estrutura, pedras circulares esmagam grãos secos com precisão metódica. O cheiro da farinha recém-produzida é quente e reconfortante. Isso aqui mói o tempo, diz um garoto que cuida do sistema com orgulho. Enquanto a gente dorme, ela trabalha. Você sorri. O moleque tem razão. Pela primeira vez, alguém percebeu como usar a natureza para descansar. Historiadores ainda discutem se esses moinhos foram criados na Pérsia ou na China, mas todos concordam. Quando o homem aprendeu a roubar trabalho do vento e da água, algo mudou. O corpo humano ganhou férias, ainda curtas, mas ganhou. Você vê uma mulher ensinar sua filha a usar um tear portátil. Os fios vão se entrelaçando numa dança repetitiva e hipnótica. A pequena se distrai por um segundo, e a mãe, sem repreensão, apenas diz: o pano não perdoa pressa. Você se lembra disso. Dentro de uma casa com chão de pedra, um senhor testa um sistema de drenagem rudimentar feito com calhas de bambu. A água corre limpa, evitando poças, evitando doenças. A água parada é o primeiro inimigo do lar, ele diz. E você pensa: canalizar água é canalizar segurança. No alto de uma colina você encontra algo peculiar. Um observatório de pedras alinhadas com o nascer do sol. Nada sofisticado, apenas pedras. Mas elas marcam datas importantes, estações, ciclos de plantio. Um calendário silencioso esculpido no chão. Um homem de olhar sereno murmura: tudo que cresce começa com o tempo certo. Mais abaixo, num vale, crianças giram uma roda de madeira como se fosse brinquedo. Ela gira, gira e levanta um balde do poço. As crianças riem. Ela trabalha por nós, dizem. Você ri junto. Você acabou de ver a primeira elevação da água automática da sua vida. A noite cai e você é convidado para uma refeição. A comida vem fumegante numa panela de cerâmica fina, cozida lentamente sobre pedras. A mulher que a preparou mostra uma espécie de tampa com válvulas. Pressão ajuda o sabor a acordar, ela diz. Você acredita. Ao fim do jantar, um homem traz uma pequena engenhoca de corda e madeira. Ao girar uma alavanca, figuras dançam. É só entretenimento, claro, mas você entende que ali existe algo mais. O impulso de criar movimento, de encantar com engrenagens. O princípio dos autômatos está nascendo diante de você. Enquanto se despede, você nota suas próprias mãos, sujas de terra, de farinha, de fuligem. Ferramentas de carne aprendendo com as ferramentas de madeira, ferro, bronze. E você pensa: o ser humano não dominou o mundo com força, mas com engenho. Não foi o tamanho dos músculos, mas a paciência dos dedos. Não foi o rugido, mas o som delicado de uma engrenagem bem feita. Você acorda com o cheiro de fumaça doce no ar. Madeira, talvez, ou resina. Há um brilho dourado nas paredes de argila da casa onde passou a noite, e uma sensação reconfortante de calor que vem de uma fornalha próxima. Um homem idoso,
de barba trançada e olhos semicerrados, alimenta as chamas com cuidado. Em suas mãos, um pequeno recipiente de barro escurecido, coberto com uma tampa de pedra. Quando ele a remove, o vapor que escapa é perfumado e denso como névoa em manhãs de outono. Sabia que esta poção pode curar o baço? Ele diz rindo. Você não tem certeza de onde o baço fica, mas ele parece acreditar com tanta convicção que você apenas acena. Hoje, você vai passear pelas invenções do corpo, não de membros artificiais ou próteses, ainda que algumas existam, mas das alquimias práticas e medicinais que tentavam, de algum modo, manter os humanos vivos, ou pelo menos menos doentes. Logo, você se vê diante de uma mulher misturando ingredientes num almofariz de pedra. A pasta resultante é aplicada nas costas de uma criança com tosse. Ela sopra as costas da menina com folhas de chá fumegantes. Isso aqui é para aquecer os pulmões, ela explica. Você não questiona. Afinal, parece funcionar. Você caminha por um mercado e vê estandes de perfumes, incensos, emplastros e pós. Um deles chama sua atenção. Uma tábua cheia de pequenas lâminas feitas de bronze. Um homem se aproxima enrolando as mangas. Acupuntura, diz ele. Mas essa é a versão leve. Tem gente que usa agulhas de bambu ou espinhos de ouriço. Você decide não perguntar mais nada. Historiadores ainda discutem se os egípcios realmente usavam moldes dentários de prata ou se isso é exagero moderno. Mas em uma vila você vê uma senhora inserindo algo parecido com um pedaço de cerâmica esculpida na boca de um homem risonho. Ele morde, mastiga, agradece. Pronto. Dentes de barro. E há banhos. Tantos banhos. Em água fria, água quente, em infusões de flores de ervas amargas. Numa casa de madeira, um ancião mergulha numa tina de folhas de lótus e água morna. Isso limpa até as ideias. Ele murmura, os olhos fechando devagar. Você sente inveja. Mais adiante, uma criança mostra orgulhosa um amuleto de osso pendurado no pescoço. É para espantar febre ruim, ela diz, balançando a cabeça com firmeza. Você se pergunta se é magia ou medicina, ou os dois. A linha que separa uma da outra aqui é mais fina que a fumaça do incenso. Num templo de pedra, um escriba entalha instruções de preparo de um elixir com vinagre, cebola e mel. Para picada de cobra, explica. Você imagina o gosto e torce para nunca precisar testar. Mais adiante, em um jardim cercado por muros baixos de pedra, um grupo colhe raízes com gestos precisos. São farmacêuticos antes do nome existir. Curandeiros que conhecem o humor de cada planta. Uma senhora oferece uma infusão feita de pétalas e cascas. Para acalmar os sonhos ruins, ela diz, você toma um gole e sente o coração desacelerar. Em outro canto você observa uma sala onde uma mulher ferve tecidos com corantes naturais. Ao lado, frascos de líquido espesso, tintas que também servem como cicatrizantes. Cor e cura. São irmãs, ela disse, e você passa a acreditar nisso. E então chega a hora do estranho. Um homem de olhos vivos e expressão inquieta mostra um instrumento que gira. Um tubo com fogo em uma ponta. É para extrair maus espíritos dos ouvidos. Ele diz. Você agradece, mas recua 2 passos. Quando o sol se põe, você observa o velho da fornalha original preparar um chá espesso de ervas escuras. Para limpar a alma do dia, ele explica. Você bebe devagar, sabe amargo, mas deixa a garganta quente por minutos. Quase como um abraço interno. Você aprende, enfim, que a medicina antiga nem sempre buscava curar. Às vezes bastava confortar. Às vezes era apenas uma desculpa para alguém cuidar de você por um instante. E isso, em certos dias, era tudo de que se precisava. O dia seguinte começa com um som peculiar. Algo entre um guincho e um assobio. Como uma chaleira furiosa misturada com o canto de uma ave zangada. Você segue o som e encontra 2 homens agachados sobre uma caixa de madeira que parece prestes a explodir.
Um deles gira uma manivela enquanto o outro sopra com força em um pequeno tubo de bronze. A coisa chia, range e, de repente, emite um zumbido agudo, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo milenar. Isso aqui é vento. Portátil, diz o mais velho com um sorriso orgulhoso. Ou quase isso. Você não tem certeza se acredita, mas o aparelho faz barulho, gira, solta faíscas. O que, para a antiguidade, já conta como milagre. Hoje, você está cercado por máquinas. Ou, melhor dizendo, pelas sementes das máquinas. Invenções que pareciam brinquedos ou rituais, mas que no fundo eram ferramentas tentando arrancar um pouco mais de controle do caos. Você entra em um pátio onde rodas gigantes giram lentamente, puxadas por bois. No centro, uma prensa de madeira espreme frutas, raízes e até flores. O suco corre por canais de barro até pequenos vasos com tampas de couro. Um jovem explica que ali produzem tintas, perfumes e medicamentos. E tudo começou com uma roda. Aliás, a roda, essa velha conhecida, está por toda parte, mas de formas curiosas. Carrinhos de mão de bambu, mecanismos de irrigação movidos por pedais, brinquedos com rodas que fazem barulhos absurdos para assustar pássaros nas plantações. Você observa uma criança empurrar um disco de madeira com um bastão. Ela corre atrás dele como se fosse um animal de estimação. Historiadores ainda discutem se os gregos antigos realmente chegaram a construir mecanismos que lembram relógios. Mas em uma oficina mal iluminada, você vê algo parecido. Um conjunto de engrenagens que movem um disco marcado com símbolos solares e lunares. O velho artesão diz que é para medir as vontades do céu. Você decide não discordar. Você passa por uma casa onde uma mulher gira um eixo com os pés, fiando lã com mais velocidade do que seus olhos conseguem acompanhar. Ao lado, outra utiliza um tear vertical, as mãos voando entre fios e pesos. O som é hipnótico. Shh, clac, shh, clac. A roupa surge da madeira como se bordada por vento. Em uma torre com janelas altas, um homem inclina-se sobre uma mesa cheia de tubos e espelhos. Ele sorri quando você se aproxima. Estou tentando capturar a luz. Você ri achando que é brincadeira. Ele não ri de volta. No pátio de uma escola, você vê crianças brincando com um estranho dispositivo de arremesso. É para aprender a lançar pedras com precisão, diz um mestre, apontando para um alvo feito de barro seco. Serve tanto para defesa quanto para diversão. Uma criança acerta o alvo e comemora como se tivesse vencido uma guerra. Você atravessa uma ponte feita inteiramente de bambu, construída sobre uma pequena correnteza. Ela balança, mas não quebra. Um grupo de trabalhadores a conserta com cestos, cordas e muita conversa. É como montar um poema coletivo, diz um deles. Cada pedaço encaixa no outro. Mais à frente, há um moinho de água que gira preguiçosamente. Você ouve um rangido ritmado e descobre que dentro dele se produz farinha, movendo pedras enormes com a força do rio. A farinha alimenta a aldeia. Você percebe que essa máquina tão simples sustenta vidas inteiras. Em uma aldeia costeira, você vê redes sendo recolhidas com a ajuda de manivelas e eixos de madeira. Um pescador aponta para um conjunto de boias feitas com cascas endurecidas e diz: são olhos flutuantes. Você pergunta o que isso significa. Ele sorri, como se fosse um segredo do mar. À noite você observa um grupo reunido em torno de um dispositivo que lembra um planetário rudimentar. Esferas feitas de argila giram ao redor de uma bola dourada. O céu em miniatura, diz um velho, apontando para a figura central. O que achamos que entendemos? Você fica em silêncio. E por um momento acredita que entender já é uma forma de invenção. Você percebe, então, que nem toda grande criação veio com fanfarra ou nome de gênio. Muitas nasceram do cotidiano, da necessidade de moer, fiar, irrigar, girar, sobreviver. Máquinas invisíveis à história, mas que moldaram mundos inteiros.
Você acorda com um cheiro estranho, algo entre ferro, fumaça e fruta passada. Segue o aroma por entre vielas e barracas, até encontrar um homem soprando em um tubo fino de argila sobre um braseiro aceso. Ao lado dele, pequenas tigelas fumegam. Ele as chama de fornalhas portáteis, mas o que chama sua atenção mesmo são os objetos que ele segura com tenazes de ferro. Pequenas lâminas de bronze, ganchos, molas. Ferramentas, diz ele. Peças para montar algo que ainda não existe. Hoje, você está cercado por engenhocas. Não as grandes, majestosas e nobres invenções, mas as miúdas, práticas, muitas vezes feias, as que ninguém nota, mas que sustentam os dias. Em uma casa de 2 andares, um velho se orgulha de sua janela que fecha sozinha. Você vê a engenhoca, um fio preso a uma pedra, que puxa a aba de madeira quando a brisa entra. Ele ri dizendo que sua mulher não precisa mais levantar toda vez que o tempo muda. Você ri junto, mas com respeito, porque no fundo é genial. Você visita um bairro de oleiros, onde as rodas de oleiro giram em ritmos variados. Algumas são movidas com os pés, outras com pequenos pesos que descem como relógios de areia. A forma como a argila sobe e se curva sob os dedos dos artesãos parece mágica, mas você sabe que é pura mecânica, uma dança de pressão, rotação e tempo. Na margem de um riacho, encontra uma engenhoca que parece uma escultura de vento. Palhetas de bambu giram ao menor sopro, acionando um eixo que espreme folhas de chá em bolsas de pano. O inventor, um homem magérrimo com bigode trançado, garante que o sabor vem do giro certo. Historiadores ainda debatem se os sistemas hidráulicos do Oriente Médio Antigo rivalizavam com os romanos. Mas ali, diante de um complexo de tanques interligados que recolhem água da chuva e distribuem por tubos de barro, você não tem dúvidas. Essas pessoas não brincavam com engenharia. Tudo funciona em silêncio. Você ouve apenas o gotejar compassado, como um metrônomo natural. Você vê um menino vendendo pentes de madeira com dentes finíssimos. O pai dele, um carpinteiro silencioso, desenvolveu uma técnica para polir madeira com areia fina e conchas esmagadas. É como lixar o tempo, diz o menino. Você compra 2, um para guardar, outro para esquecer dentro de alguma bolsa, como todo bom pente. Em um vilarejo ao sul, uma mulher mostra sua cozinha. O fogo central, a chaminé artesanal feita com pedras empilhadas, a bancada de madeira escurecida por séculos de uso. Mas o que impressiona é o moedor. 2 cilindros verticais com alavancas de osso, usados para triturar grãos de forma uniforme. Meus bolos não queimam mais, diz ela, com orgulho sereno. Você encontra um escriba com uma engenhoca curiosa. Um suporte de bambu com cordões que seguram um tinteiro suspenso, evitando que a tinta derrame quando ele se move. Ao lado, um peso preso ao papel mantém a folha esticada. É para quando escrevo no barco. Ele explica como se fosse óbvio. Aliás, os barcos, você vê um com casco dobrável, feito de ripas unidas por tendões de bois secos. Quando não estão no mar, dobram o casco como uma sanfona e o guardam sob o teto de palha. São pescadores de lagoa, nômades de água doce. E essa é a invenção que os mantém navegando. Em uma caverna com teto de cristal natural, 2 jovens testam uma lanterna feita com sebo e espelhos. A luz ricocheteia nas paredes, criando sombras fantásticas. Eles riem. Você se pergunta se sabem o quanto isso se parece com teatro ou com uma máquina de sonhos. Em outra região, uma anciã te mostra seu tear portátil. Uma moldura de madeira leve com fios presos por nós elaborados. Aprendi isso com minha avó, ela diz enquanto borda uma cena de colheita. Cada ponto é um registro, cada linha uma escolha. Você percebe como essas pequenas invenções, essas engenhocas, não mudaram o mundo de forma grandiosa. Elas mudaram os quintais, as cozinhas, as manhãs
São inovações que não exigem revolução, só observação atenta, mãos pacientes e um pouco de teimosia. E você entende, no fundo, que é assim que a história realmente acontece. Não nos grandes salões do poder, mas entre utensílios reinventados, entre o e se de alguém que decide amarrar um peso em uma corda para não esquecer de fechar a janela. Você volta para o quarto onde está hospedado. Lá, encontra um pequeno objeto deixado sobre seu travesseiro. Uma caixa de madeira com tampa de correr. Dentro, um papel dobrado. Um bilhete. Diz apenas: a melhor invenção é aquela que você ainda não percebeu que precisa. Você apaga a luz. Você acorda com um som curioso. Um clac-clac ritmado, como se alguém estivesse batendo duas conchas o tempo todo. Ao abrir a janela, vê um menino correndo com sandálias feitas de cascas trançadas, os pés batendo no chão de pedra. Ele para, sorri para você e aponta para o que está segurando. Um brinquedo com engrenagens de madeira que gira quando ele sopra. Diz que é um presente do ferreiro. Hoje, você vai mergulhar em um mundo esquecido. O das invenções para crianças e também o das invenções feitas por elas. Você caminha até a praça principal e encontra um grupo reunido em torno de um objeto no chão. É um jogo. Um tabuleiro talhado na pedra, com linhas cruzadas em espiral, preenchido por pedrinhas coloridas. Um homem narra as jogadas como se fosse uma disputa de reis. Ele diz que o jogo veio de longe, muito longe, e que ensina lógica, paciência e, segundo ele, como enganar o sogro. As crianças jogam sem saber que isso é uma invenção, sem perceber que o tabuleiro, os marcadores, as regras, tudo isso precisou ser criado, testado, passado adiante. Para elas é apenas divertido. Mas você vê, há uma inteligência ali, um treino sutil da mente, como uma escola escondida. Em outra rua, um grupo de meninas canta e pula corda. A corda é feita de fibras vegetais torcidas e tem pesos nas pontas, conchas, pequenas pedras. O ritmo da música dita a velocidade do giro. Se alguém errar, é a vez da próxima. Não há professoras, não há adultos. Mas você sente que está testemunhando uma aula de coordenação, de linguagem, de convivência. Você encontra um senhor em sua oficina. Ele diz que inventou um quebra-cabeça com peças de bambu que só se encaixam de uma forma específica. Mostra como montar, desmontar, montar de novo. É para quando meu neto me visita, diz ele. Mas no fundo é para mim mesmo. Ele ri. Você ri junto. Historiadores ainda debatem se brinquedos antigos serviam como ferramentas educacionais ou apenas como passatempo. Mas quando você vê uma boneca feita de tecido velho ser cuidadosamente vestida com folhas de bananeira, quando vê dois meninos discutindo se o carro de argila deles corre melhor com rodinhas de casca ou de pedra, você entende. Brincar é a forma mais honesta de experimentar o mundo. Em uma esquina, um rapaz construiu um carrinho com rodas de cerâmica e eixos de osso. Ele o empurra por uma pista de areia inclinada. Mede a distância com fios esticados. Anota em uma tábua. Repete. Ele diz que está testando resistência. Você pergunta se é para algo maior. Ele dá de ombros. É só porque eu gosto. Mais tarde, em uma feira, você vê uma engenhoca feita para fazer bolhas de sabão. É um aro de bambu com uma tira de tecido embebida em infusão de ervas. Quando balançado, libera uma espuma leve que se dissolve no ar. Um velho poeta diz que aquilo é a forma das palavras não ditas. Você prefere pensar que é só lindo. Você passa por uma rua e encontra 3 irmãos soprando dentro de tubos de madeira, tentando acertar sementes em pequenos buracos no chão. Um deles comemora quando acerta. O outro reclama que a semente estava desbalanceada. O terceiro pergunta se eles podem colocar pontuação. Em 2 minutos, inventaram um novo esporte. Em uma casa simples, você é convidado a participar de um jantar. No quintal, um balanço de corda pendurado em uma árvore. Mas o que chama a atenção é o assento. Um cesto antigo, cuidadosamente preso com nós de marinheiro.
A avó da casa explica que foi ideia da neta. Ela queria brincar sem cair, diz, como se a vida deixasse. Você encontra uma menina com um diário costurado à mão. Pede para ver. Ela mostra com orgulho. Ali estão colados folhas, penas, tiras de pano, desenhos simples de um cachorro, de uma casa, de uma nuvem. Embaixo, frases que mal cabem na linha. Quero voar. Meu pai dorme demais. Não gosto de sopa. É um livro de invenções invisíveis. Emoções registradas como se fossem descobertas. Você se dá conta de que nem todas as invenções vêm do desejo de resolver um problema. Algumas nascem do puro impulso de expressar, de brincar, de imaginar. Um jeito novo de ver as coisas. As crianças são, talvez, os inventores mais puros, porque elas não sabem que estão inventando. E quando você se deita naquela noite, ainda pensa no brinquedo de engrenagens, na boneca de folha, no balanço. Tesestou. São objetos frágeis, temporários, mas que carregam algo imenso. A vontade de criar sentido num mundo que muitas vezes não faz nenhum. No escuro, você lembra de uma frase ouvida mais cedo. A infância é a única invenção que ninguém quis patentear. E por um instante você se sente leve como as bolhas de sabão. Você acorda com o som de marteladas distantes, um ritmo constante pausado, quase meditativo. Quando sai para a rua, descobre que estão construindo uma ponte de madeira sobre o rio que corta a cidade. Não é grande, nem alta, mas tem algo de especial. Cada peça parece se encaixar sem uso de pregos ou cordas. Apenas forma, pressão e sabedoria antiga. Hoje, você vai atravessar a história das invenções estruturais, aquelas que sustentam, conectam e protegem, mesmo quando passam despercebidas. O mestre da obra, um homem magro de mãos calejadas, explica que a ponte segue um antigo método de encaixes intertravados. Tudo vem do templo velho, diz ele. Lá, as colunas seguram o telhado há 300 anos sem um único prego. Você arqueia a sobrancelha. Ele sorri e aponta com o queixo. Quer ver? Você aceita. O templo está do outro lado da cidade, entre árvores espessas. O caminho leva tempo, e cada passo parece desacelerar seus pensamentos. Quando chega, sente o cheiro de madeira antiga, resina e folhas secas. O teto repousa sobre colunas esculpidas com padrões espirais, sem ferragens, sem amarras visíveis. Apenas equilíbrio. Você toca uma das vigas. Ela responde com um calor tranquilo, como se estivesse viva. Dentro, uma senhora varre o chão, com uma vassoura de palha. Quer saber como isso não desmorona? Pergunta sem tirar os olhos do chão. É como na vida. Se cada parte souber onde está e o que precisa fazer, nada cai. Você não discute. Historiadores ainda divergem sobre a origem exata desses encaixes complexos. Se nasceram na China, no Japão, ou simultaneamente em vários lugares. Mas todos concordam. É uma das maiores proezas silenciosas da engenharia. Voltando pela trilha, você passa por uma represa rudimentar feita de pedras empilhadas. Um rapaz observa a água represada escorrer lentamente por canais estreitos. Para irrigar os campos mais altos, explica. Mas se eu errar a inclinação, inundo a casa da minha tia. Ele sorri, como se o risco fizesse parte da graça. Mais adiante, vê uma torre feita inteiramente de barro cru e gravetos. Um observatório, dizem. Um lugar para ver estrelas, prever chuvas, contar os ventos. Mas quem o construiu desapareceu anos atrás. Ninguém mexe ali. É como um altar à curiosidade. No centro da cidade, um poço público atrai moradores. Não pelo que contém, mas pela engenhoca que o cobre. Uma roldana feita de argolas de bambu e pedra, com uma alavanca leve que permite puxar água com um só dedo. Foi o cego que inventou, alguém comenta. Ele disse que queria ouvir a água subir. Você passa pela casa do ferreiro e encontra uma estrutura coberta com telhas curvas. Ele explica que essas telhas, feitas de cerâmica prensada com palha, não apenas escoam a chuva,
mas mantém a casa fresca no verão. E fazem barulho bonito quando chove. Ele acrescenta: barulho de dormir. Na beira do mar, um grupo de pescadores termina de montar uma cabana com palafitas, vigas altas fincadas na areia. Quando a maré sobe, a casa continua seca. Quando a maré desce, a casa continua casa. Você se senta na escada e sente o balanço leve da estrutura, como se fosse um berço. Um jovem se aproxima e mostra um protótipo em miniatura de ponte dobrável. É feita de palitos de bambu e corda trançada. Ele diz que viu algo parecido em uma cidade distante, usada para cruzar ravinas rapidamente. Estou tentando refazer só pela memória. Você admira a persistência. Uma senhora idosa conta que sua avó construía casas de vento. Estruturas abertas onde tecidos eram pendurados em diferentes alturas para captar as brisas, certas durante os meses mais quentes. Não é arquitetura, ela diz. É carinho com o calor. Você promete lembrar disso. Em um pátio comunitário, moradores constroem juntos um armazém. O sistema? Terra batida socada entre moldes de madeira. Paredes grossas, sólidas, frescas. Um método ancestral, reinventado pela necessidade. Um menino ajuda, rindo, enquanto pisa sobre a terra com pés descalços. Você o observa admirado. A cada construção, percebe que nenhuma dessas invenções estruturais foi feita para impressionar. Foram feitas para durar, para proteger, sustentar, abrigar. Nenhuma se impõe. Todas se adaptam. E essa talvez seja a maior beleza, a engenhosidade do invisível. Você volta para casa e, ao passar novamente pela ponte recém-construída, nota que agora ela vibra levemente com seus passos. Não é fragilidade, é vida. A estrutura responde ao peso, se ajusta, acolhe. Como a própria história, moldada por milhões de pequenas forças, quase sempre ignoradas, mas indispensáveis. E naquela noite, antes de dormir, você pensa em todas as casas, templos, pontes e torres feitas pelas mãos de pessoas que talvez nunca aprenderam a escrever, mas que sabiam exatamente como manter o mundo em pé. Você acorda com o cheiro doce e terroso de alguma coisa sendo queimada. Não de forma assustadora. É uma fumaça calma, usada com propósito. Quando se aproxima da praça, vê um homem soprando levemente sobre uma tigela de cerâmica. Dentro, ervas secas ardem com lentidão, liberando uma névoa pálida que sobe, dança e desaparece no ar. É tinta. Ou melhor, é um dos ingredientes secretos dela. O alquimista do papel está de volta. Hoje, você vai caminhar pelas invenções que, sem serem sólidas ou visíveis, mudaram para sempre a forma como o mundo registra e transmite ideias. As tintas, os corantes, os segredos da escrita invisível. O homem, envolto em tecidos azul índigo, mistura o pó escuro a um líquido espesso. Este é de casca de romã, diz apontando para outro frasco. E esse de pedra moída, aquele... Bom, nem eu sei mais. Ele sorri, como quem guarda receitas de família que se transformaram com o tempo. A tinta aqui não é só cor. É código. Um recipiente fechado contém algo chamado sangue de dragão. Não literalmente, claro. É uma resina avermelhada que seca rápido, gruda forte e brilha à luz de velas. Para selos reais, sussurra alguém. Mais adiante, o monge calígrafo mergulha o pincel em uma mistura violeta. Flores esmagadas, ele explica, enquanto traça linhas finas em um pergaminho. Tem que usar no dia certo da lua, senão desbota. Você acredita. Um jovem artesão mostra um papel em branco. Aqui tem uma mensagem, diz. Mas só aparece com vapor de arroz. Ele aproxima uma panela fumegante e aos poucos palavras surgem, úmidas e temporárias como lembranças. Desaparece em minutos, completa. Mas isso faz parte do encanto. Você sorri e ele responde. Às vezes o que não fica, também conta. Historiadores ainda debatem qual civilização primeiro usou tinta invisível. Alguns defendem. Os árabes medievais, outros os chineses antigos.
E há quem diga que foi descoberto por acidente, quando alguém derramou vinho no lugar errado e viu uma letra emergir de uma folha velha. Em uma casa baixa, perto da água, uma mulher pinta. Tiras de tecido com padrões delicados. Ela usa apenas um pincel feito de cabelo de coelho. É para embrulhar palavras, explica. As melhores mensagens precisam de um pouco de beleza em volta. Você vê crianças esmagando cascas de noz com pedras, fazendo pasta. Vamos, escrever para o vento, elas dizem, antes de fazer pequenas setas em folhas e jogá-las de um barranco. Nenhuma atinge o chão intacta, mas isso não parece importar. Mais tarde, num templo escurecido, um velho ferve líquido em um caldeirão. É preto de fumo com água de chuva, diz. Me ensinaram assim. Dura 100 anos se secar bem. Ele passa a mistura para um pote de cerâmica e lacra com cera. Agora é esperar. No mercado, um vendedor oferece tinta do coração. É só água com corante de beterraba, mas ele jura que revela sentimentos se usada em papel especial. Escreve e depois cheira, instrui. Você tenta, o cheiro é doce, quase triste. Você guarda a folha mesmo assim. Você começa a entender. Não era a tinta que mudava tudo. Era o que ela permitia. Cartas de amor, rituais secretos, códigos de guerra, receitas de cura, advertências gravadas na porta, poemas rabiscados em cascas de árvores. Com ela, o pensamento passou a sobreviver ao corpo. E havia as tintas proibidas. Uma velha fala de um azul que envenenava os dedos, de um dourado que chamava raios, de um verde que enlouquecia quem o usasse. Mas era bonito demais para parar, ela conclui. Então a gente só usava com luvas. Você se senta perto de uma moça que pinta sobre papel de arroz. Ela não escreve. Apenas desenha formas espirais como ventos em movimento. Escrever é bonito, diz. Mas às vezes é mais bonito só girar. Na beira do rio, o alquimista do início retorna. Ele te oferece uma folha com traços negros e dourados, testando uma nova proporção de cinzas, diz. Quer tentar escrever? Você hesita, mas aceita. O pincel é leve, a tinta densa. A linha que você traça curva como um galho ao vento. Você não escreve uma palavra, apenas um movimento. Mas quando termina, sente como se tivesse contado uma história inteira. Naquela noite, você dorme com tinta nos dedos e sonha com mensagens que aparecem na névoa. Letras feitas de fumaça, cor e silêncio. Palavras que não precisam de voz para existir. A noite se aprofunda e você se deixa afundar lentamente na sensação de ter tocado algo que não se vê com os olhos, mas se sente nos dedos. Um calor tênue escorre pela pele, como se as palavras escritas hoje ainda vibrassem em você. As vozes da história silenciaram, as tintas secaram, os papéis repousam. Lá fora, o mundo continua, mas aqui dentro, tudo desacelera. Seu corpo se acomoda. O travesseiro molda-se ao contorno da sua cabeça como se soubesse exatamente o que você precisa. E ao seu redor, o ar fica mais leve, mais quieto, mais macio. Como uma folha antiga dobrada com cuidado, você se recolhe em si mesmo. Na sua mente, ainda pairam imagens de escritas invisíveis, de libélulas sobre tanques, de risadas leves entre rolos de papel caindo pela rua. Mas agora, elas são apenas ecos suaves, lembranças de um mundo que existiu por um instante e depois se desfez como fumaça de incenso. Você está seguro, está em paz e está pronto para descansar. Então feche os olhos, se ainda não o fez. A noite está aqui para te embalar. As histórias já foram contadas. E agora o silêncio é seu companheiro.